Fala galera, boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Deixa eu tirar esse negócio aqui que fica melhor, eu acho. O papo hoje é sobre a minha experiência com o Tantra. Então eu vou trazer para vocês alguns conceitos, algumas questões que foram muito importantes nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Complementando aquilo que a gente já viu na semana retrasada. Semana passada a gente não se encontrou por conta do carnaval. Nossa última sessão a gente estava conversando sobre padrões, né? Sobre padrões comportamentais no que se diz respeito a relacionamentos. A gente falou um pouco sobre padrões narcisistas. Na verdade, a última sessão foi um apanhado de um monte de coisa bem legal. Então, se você não assistiu, assista. A live já está no YouTube, certo? O grande André Curita, o melhor churrasqueiro do Brasil. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Primeira coisa, vocês acham que o Tantra está relacionado à putaria de alguma forma? Alguém aí tem a ideia de que o Tantra é putaria? Vocês acham que um processo tântrico ele remete exclusivamente à sexualidade, ponto final, sem um trabalho de autoconhecimento e de crescimento e de liberação de traumas e de couraças e por aí vai? Quem aí acha que o Tantra é putaria? Me dá um alô. Oi Angel, boa noite. Eu tô com uma apostila aqui que eu vou consultar em alguns momentos para trazer alguns conhecimentos para vocês, tá? Que é a apostila do curso. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês: o Tantra pode ser qualquer coisa, menos putaria. Vou repetir. O Tantra, ele pode ser qualquer coisa, menos putaria. A putaria no Tantra... Boa noite, Silvia. A putaria no Tantra, ela se dá exclusivamente no Ocidente. Tá bom? E eu já explico para vocês o motivo. Oi, Silvia. Já falei, né? Oi, Silvia. Por que no Ocidente? Então, vamos por partes. O Tantra nasceu há cerca de 8.000 anos atrás. Então, o Tantra, ele existe há mais ou menos 8.000 anos. É tempo pra cacete. É muito tempo. No Oriente, na Índia, no Tibete, em lugar... Voltou a conexão aí pra todo mundo? Num lugar onde a sexualidade não era vista como um tabu, como no Ocidente, certo? Ela nasceu lá atrás. Eu vou entrar nesse assunto, Denise, exatamente nisso aí. O Tantra nasceu há 8.000 anos, onde na época o sexo já não era um tabu para eles, legal? Só que o que aconteceu? O conhecimento do Tantra, até 850 anos atrás, ele não era passado por escrito, ele era passado através da fala, tá certo? Então os gurus, os mestres, eles tinham os seus discípulos e esse conhecimento era passado através da fala. Então vamos pensar, a gente está falando de um negócio que nasceu 8.000 anos atrás e que só há 850 anos atrás esse conhecimento passou a ser escrito. Legal? Em sânscrito, é outra pegada, tá? Só que esse conhecimento ele foi preservado, sabiamente preservado, né? E de verdade, o Tantra original, ele não fala de sexualidade. Ele tem algumas premissas que são fundamentais nos seus rituais, dentre elas o mantra e alguns rituais, sobretudo o Agnihotra, que é um ritual em devoção ao sol,
e não se fala de sexualidade. Aí o pessoal fala assim, mas lá na Índia tem templos que tem pessoas transando na porta. O que aqueles templos querem dizer é que nos estudos de Tantra, entende-se a energia vital como masculino e feminino. E o grande objetivo do Tantra é fazer com que essas energias se completem, se complementem. Isso não significa sexo. Isso não significa sexualidade. Isso não significa a putaria que virou o Tantra. E eu sei que virou putaria, né? E aí, aproveitando isso que a Denise acabou de dizer, quando isso vai para o Ocidente, um lugar já marcado, estou falando isso acho que década de 70 mais ou menos, foi quando surgiu o Neo-Tantra, um lugar já marcado pela rigidez religiosa, pelos dogmas, pelo pecado, esse Tantra ele se tornou sexual por uma questão comercial, né? Porque num lugar onde o sexo era pecado, você ia para o inferno e a energia sexual era uma energia suja, chegou na Europa, sobretudo, nessa época mais ou menos 60, 70, chegou uma galera que conheceu o Tantra na sua origem e falou assim, a gente precisa trazer isso para o Ocidente. Como a gente vende isso? Através do sexo ou da sexualidade, né? Mas o Tantra, na sua essência, não tem nenhuma conotação sexual. Legal. Mas por que é importante também a questão do toque num processo terapêutico? Aí a gente vai falar de Reich, né? O Reich ele trabalhava muito com questões corporais. Ele que foi o cara que descreveu o orgasmo do ponto de vista psicoanalítico, psicológico. E quando a gente cai para essa linha, sem dúvida nenhuma, é importante sim um trabalho corporal, porque é no nosso corpo que ficam registrados os nossos traumas. E no momento em que a gente faz uma massagem bioenergética, por exemplo, a gente acessa todas as partes do corpo e caso tenha algo registrado que precise ser aflorado para que seja trabalhado, isso acontece nesse processo. É por isso que é muito comum uma pessoa passar por um processo de catarse, muitas vezes numa meditação, numa respiração ou num toque. Certo? Então entendam que o Tantra ele não tem absolutamente nada de sexual. Agora eu quero ler para vocês uma coisa muito interessante. Bom, a primeira coisa, uma das principais finalidades do Tantra é se livrar do corpo ilusório feito de mentes e do corpo ilusório feito de sentimentos. O que é isso? É o ego, né? No momento em que a gente entra em contato com o nosso eu, e hoje eu falei sobre intuição, no momento que a gente entra em contato com o nosso eu, a gente se livra do ego. O ego deixa de existir. É um processo doloroso? Muito doloroso. Quem nunca passou por isso, passe, porque vai ser a melhor experiência da vida de vocês. Mas é um processo incrível, porque você se encontra com você. Você tem contato com o seu eu, você tem contato com quem você efetivamente é. E a partir daí você consegue entrar em contato com os fatos sem a percepção da sua racionalidade, sem a percepção da sua razão. Uma das interpretações do Tantra é que ele significa tecnologia. Pensa, a gente está falando de um povo que viveu há... Espera aí que eu já falo a data certa para vocês. 3.800 anos atrás e tinham na sua sociedade água quente nas torneiras e sistema de esgoto. Entenderam? O que é que eu estou falando? Mas o Tantra não é uma ciência, é uma ciência sutil. E em o Tantra sendo uma ciência sutil, com 8.000 anos de estudo, ele acaba se tornando muito mais robusto do que muitas ciências mais recentes que a gente conhece e que não tem a mesma base, e não tem a mesma profundidade, e muito menos a mesma história.
né? Então, se a gente está falando de amostra científica, a gente precisa de casos. Duvido que qualquer outra metodologia terapêutica tenha tanto tempo e tantos estudos de caso como o Tantra. Desconheço. E se eu estiver falando alguma besteira, alguém, por favor, me corrija. Então, vamos lá. Essa questão que eu achei muito interessante, eu estou narrando a minha experiência, tá? E vocês fiquem à vontade para questionar caso tenham alguma dúvida. Eu achei muito interessante a forma como o Tantra foi passado de geração para geração. Eu estou pesquisando aqui no livro o termo que se dá a essa transmissão de conhecimentos através da fala, do oral, tá? Por isso que eu estou olhando aqui a apostila. E eu também comecei a estudar isso agora, tá? Então é por isso que eu tô Parampará é o nome da transmissão de conhecimento de forma oral, de mestre para discípulos. Oi, Carla. De mestre para discípulos. Então pensem comigo, há 8.000 anos, alguém percebendo, e tem várias escolas do Tantra, várias origens do Tantra no mundo, 4 grandes escolas, né, que eu não vou saber falar os nomes para vocês. Então quando a gente se vê nesse contexto de algo que tem 8.000 anos, e a gente olha para aquilo que as pessoas chamam de Tantra, mas que na verdade é o Neo-Tantra, de verdade, eu que estou estudando agora algo que é realmente embasado, com uma teoria robusta, com um professor que é incrível, que é o Ananda, de verdade eu estou encantado com esse negócio. Extremamente encantado com esse negócio. Porque Ananda Prem, se vocês quiserem, encontrem ele aí no Instagram e sigam ele também, porque é muito rico o material dele e ele é realmente um cara muito, muito estudioso. Ele fala com muita propriedade e com muito amor aquilo que ele prega. Ele não está preocupado em ensinar como fazer as pessoas gozarem, como fazer as pessoas chegarem ao orgasmo. Não é essa a finalidade do Tantra. Durante todos os exercícios e todos os módulos que eu já vivenciei com ele, que a gente ainda vai vivenciar até julho, o grande objetivo é o seu autoconhecimento. O grande objetivo do Tantra é o seu autoconhecimento. É você se livrar do ego, se livrar do orgulho e entrar em contato com as suas dores na sua essência, para que você possa trabalhá-las. Senão fica muito vazio, fica muito oco. Boa noite, Bini. Então, uma das coisas que ele comentou e que eu já praticava na minha vida enquanto terapeuta é que nós nunca conseguimos transcender em algo na nossa vida que a gente ainda não tenha vivido. Ele usou uma metáfora que eu achei bem interessante, que é a seguinte: como é que alguém que nunca foi rico vai ensinar alguém a enriquecer? Como que alguém que nunca foi feliz vai ensinar alguém a ser feliz? E, gente, pelo amor de Deus, é o que a gente mais tem visto hoje. O Clóvis de Barros Filho fala, ele tem alguns vídeos incríveis dele falando sobre os gurus, sobre as pessoas que estão prometendo milagres. E de verdade, quem já me acompanha há um bom tempo, sabe que eu acredito no salto quântico, no milagre. Mas eu acredito no milagre de uma forma dolorosa, porque a dor faz parte do seu crescimento. A dor faz parte do seu aprendizado. A dor faz parte do você se conhecer e você saber aonde estão registrados e guardados dentro de você os seus traumas, os seus bloqueios, as suas dores. Então é utópico e ridículo, chega a ser ridículo, o que as pessoas vêm fazendo hoje no mercado. O cara lança o Como Ser Feliz em 3 dias. Aí o ano seguinte ele vem e fala assim, não, Como Ser Feliz em 3 dias, versão 2, porque mudou alguma coisa. Então, de verdade, eu sou terapeuta. O meu processo é muito rápido. O meu processo é de 3 sessões. Já é muito rápido. Mas por que o meu processo é muito rápido? Porque numa sessão eu não estou preocupado com o seu problema.
Eu estou preocupado com o que causa o seu problema. E isso eu encontrei no Tantra, de tudo que eu já estudei. E eu bebo de muitas fontes. Eu bebo da programação neurolinguística, da psicanálise, da hipnose, do Access, do Theta Healing, da constelação familiar, da homeostase quântica e agora do Tantra. Em paralelo a isso, religiões como kardecismo, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Budismo, Umbanda, Candomblé. Eu precisei estudar todas essas coisas porque eu precisava entender aonde estão os nossos gargalos. E de verdade, hoje, com propriedade, eu posso afirmar para vocês que grande parte desses gargalos estão inclusive nas religiões. No quanto as religiões sentenciam a gente à dor, no quanto as religiões sentenciam a gente à culpa, ao medo. Isso, do ponto de vista terapêutico, se torna um baita problema. Porque no momento em que você introjeta a culpa, introjeta o medo, introjeta o castigo, introjeta o pecado, você está trabalhando com manipulação. Você não está trabalhando com autoconhecimento e desenvolvimento. Então, de verdade, não é Deus que faz a minha agenda ficar cheia. É o trabalho que eu venho fazendo que me proporcionou isso. Deus já fez a parte dele, ele já me criou. Então, a partir do momento que a gente entra num processo terapêutico esperando um milagre, sem se conectar com a dor, se torna patético. Como é que eu vou mudar o comportamento de uma pessoa em uma sessão, em 10 sessões, se eu não quis nem saber o que leva a pessoa à dor? Isso o Tantra me trouxe. Isso é uma coisa que já era dos meus princípios, já era da minha abordagem terapêutica, e um ensinamento de 8.000 anos veio totalmente de encontro com aquilo que eu sempre pensei a minha vida inteira. Então, por favor, antes de dizer que o Tantra é putaria, e muita gente diz, infelizmente muita gente diz, por causa de alguns profissionais que vendem o Tantra dessa forma, estudem o Tantra. Entendam o Tantra. A gente não está falando de um conhecimento que nasceu ontem. A gente está falando de um conhecimento de 8.000 anos. Cuja premissa é o amor incondicional. Sobretudo o amor próprio. E a última coisa que a gente tem visto por aí é o tal do amor próprio. Grande parte, se não 100% das pessoas que me procuram por questões que só existem por conta da falta de amor. A grande maioria das pessoas que me procuram, elas foram abusadas, ainda que emocionalmente, pelos seus pais. Elas tiveram exemplos dos seus pais. Elas tiveram dores causadas dores causadas na sua primeira infância. E no momento em que a gente olha para isso, eu não consigo dar um outro nome que não a falta de amor. Marilza, o Tantra, para mim, de uma maneira muito simplista, é talvez uma das maiores formas de autoconhecimento que eu já conheci na vida. Através de meditações, de respiração, de rituais e, obviamente, do toque. Então, no meu ponto de vista, gente, eu só fiz essa live hoje, eu só decidi fazer essa live hoje, porque durante muito tempo eu também achei que o Tantra fosse putaria. E hoje eu vejo que o Tantra, ele é talvez uma das maiores ferramentas de cura, de autocura, porque nenhum terapeuta promete milagre. E eu falo isso para todos os clientes que sentam na minha poltrona. Eu não estou aqui para te curar, mas eu estou aqui para te ensinar o seu caminho para que você se cure. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o Tantra para mim hoje é uma das maiores ferramentas terapêuticas de autoconhecimento que existem. Tantra, eu estava falando agora há pouco, uma das traduções dele significa tecnologia. Né? Ele é algo muito à frente do seu tempo, sobretudo de quando ele foi estudado e criado e canalizado, não sei. Não sei nem como dizer para vocês como o Tantra apareceu. Mas, de alguma forma, ele acessa lugares do seu cérebro que definitivamente poucas outras terapias acessam. Sobretudo quando a gente fala do toque. E eu não estou nem falando ainda do toque íntimo, tá? Eu estou falando do toque no corpo. Não sei se você ouviu, agora há pouco eu expliquei
que o nosso corpo registra traumas e através do toque a gente consegue liberá-los. Certo? Deixa eu olhar mais o que eu quero falar para vocês. Vamos lá. Então, no Tantra, eu já falei aqui com vocês sobre a glândula pineal. Um dos princípios do Tantra é justamente você ativar a glândula pineal. Se vocês acompanharem aí no YouTube, tem muita gente falando da calcificação da glândula pineal, que a glândula pineal está perdendo a finalidade dela, que a água com flúor, ela calcifica a glândula pineal. Uma série de coisas que vem se falando a respeito da glândula pineal e de verdade ninguém sabe da glândula pineal, conhece a glândula pineal de uma maneira efetiva. E eu já pensava dessa forma e foi muito legal ouvir a abordagem do Ananda, que é exatamente isso, a glândula pineal é a sua conexão do corpo com o espírito, é a sua conexão com o divino, seja ele o nome que tiver, tá? Buda, Alá, Deus, Cristo, Jesus, é isso. Então imagina, os caras há 8.000 anos com um conhecimento desse nas mãos. É por isso que era um povo extremamente próspero, é por isso que era um povo extremamente poderoso. Aí veio a tal da igreja e dizimou boa parte dessas culturas. Enfim. Vamos lá. Uma coisa muito legal. Putz, isso é muito legal. Vocês sabem que os sentimentos e as emoções e os comportamentos, eles ativam sinapses, neurotransmissores, teias neurais e por aí vai, né? E olha que interessante, e eu vejo isso na clínica com muita frequência. Quando a gente tem um comportamento de dor, seja ele qual for, uma depressão, um pânico, um problema de relacionamento, seja ele qual for, esse comportamento, ele se vicia. O seu cérebro, ele se vicia a repetir aquele padrão. Gente, o quanto eu venho falando de repetição de padrão aqui, acho que desde a minha primeira live, que foi exatamente sobre padrões emocionais há 2 anos, ele se vicia porque ele se torna cômodo, ele se torna a única coisa que aquela sinapse consegue fazer, é o único comportamento que ela tem. É por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de sair da dor. E eu entendo isso também. Volto a dizer, é por isso que eu não acredito no milagre. É por isso que eu acredito na desconstrução da causa da dor. Porque se você só desconstruir a dor, amanhã o seu cérebro vai criar uma dor nova, porque é o que ele conhece. Se você agir na causa da dor, você acaba tendo algo efetivo. Então é errôneo a gente olhar para qualquer processo e achar que o terapeuta vai fazer milagre ou que isso vai acontecer de uma maneira milagrosa. O processo é o que eu acabei de dizer para vocês. A dor vicia, o comportamento vicia. E não dá pra gente transmutar tudo isso sem experimentar tudo isso. Não dá pra gente transcender ou se iluminar sem passar pelas dores. Eu não teria como ser um bom terapeuta se eu não tivesse passado por um monte de merda na minha vida. Não conseguiria. Porque eu não conseguiria sair da minha própria dor. Eu só consigo estar aqui hoje, graças a Deus com a minha agenda cheia, porque eu transcendi em algumas áreas da minha vida. Eu sou um iluminado? Não, claro que não, gente. É utópico dizer isso, ainda mais nos dias de hoje. Mas naquilo que eu me propus a transcender, eu transcendi. Simples. Por isso que o meu foco de trabalho é o quê? Relacionamento, sexualidade, obesidade e vícios e compulsões. Atendo outros casos? Atendo, claro. Mas esse é o foco do meu trabalho, sempre foi. Isso é o que eu sei trazer e tratar de melhor, porque eu trato com propriedade, eu trato por já ter vivido. Entendem que eu não teria como ser um terapeuta que falasse de sexualidade se eu tivesse tabus com relação à sexualidade? Vocês entendem isso? Então isso é muito mais amplo do que parece ser. Volto a dizer, vamos parar de olhar para os processos terapêuticos como milagre e vamos beber de fontes diferentes, vamos aprender conteúdos diferentes para que vocês se autoconheçam. Esse é o único caminho
da autocura. É o autoconhecimento, é você buscar, entender e se permitir entrar em contato com a sua própria dor. E é essa a proposta do Tantra. É trazer esse amor incondicional, esse amor próprio à tona, porque a gente deixou ele em algum lugar da nossa vida. E aí todas as dores se tornam muito maiores, todas as dores doem muito mais. O que eu falei hoje no vídeo que eu gravei, que está aí no meu status, sobre a intuição versus o ego, é para que a gente passe a se ouvir mais. Quantas vezes a gente erra pura e simplesmente por não ter ouvido a nossa intuição, ou o sexto sentido, ou o nome que vocês quiserem dar, mas ouvir a sua voz interior. Quantas vezes a gente coloca o ego na frente de tudo isso e não permite que essas coisas aconteçam? E essa é a premissa do Tantra, que eu acabei de falar para vocês. Espera aí, deixa eu ler aqui. Que eu acabei de falar e esqueci. Olha aqui. Preciso tratar minha memória. Da gente largar a racionalidade. Enquanto a gente está vivendo na racionalidade, a gente está vivendo no ego, a gente está sendo interferido, influenciado por ele o tempo inteiro. Uma das coisas que eu achei mais incríveis, que foi a nossa grande lição de casa no primeiro módulo, é meditar sobre tudo aquilo que eu toco. Meditar sobre a minha vida, meditar sobre minhas dores, meditar sobre os meus problemas e parar de uma vez por todas de atribuir responsabilidades aos outros. Nós somos os únicos responsáveis das nossas dores e se a gente não aprender com elas, a gente vai sofrer a vida inteira. Meditar sobre aquilo que tu tocas significa olhar para a sua vida e entender ela de uma maneira muito menos egóica. Por que é que o mosquito me picou? Vamos meditar sobre isso. Por que é que eu bati o carro? Porque é que ontem eu tive um cancelamento na minha agenda, por exemplo. É isso. É entender dentro de você onde está essa resposta. E óbvio que sozinho é complicado. É óbvio que sim. Mas é um caminho. E talvez um dos caminhos mais incríveis, porque vocês vão dar um salto no autoconhecimento de vocês. Eu sempre digo isso nas lives, eu venho dizendo isso cada vez mais. Vamos parar de querer pôr a responsabilidade nos outros, dos nossos problemas e nas nossas dores. Porque no momento que a gente faz isso, no momento que a gente doa para o outro a responsabilidade de te fazer sofrer, você está dando ao outro a responsabilidade de te fazer feliz também. E essa responsabilidade não pode ser do outro. Você atribuir a responsabilidade ao outro da sua própria felicidade é a maior cagada que vocês podem fazer na vida de vocês. Então, por favor, olhem para vocês e vocês precisam, nós, né? Vamos colocar nós precisamos entender essas nossas dores e de onde elas vêm dentro da gente. Ah, mas eu tô tão infeliz porque o Joãozinho me traiu. Não. A culpa não é do Joãozinho. Me diga aonde está a sua dor. Por que você criou essa dor? Vamos entender o negócio? O fato não é a dor, concorda? O que é a dor é a interpretação do fato. Ok? Então legal, o Joãozinho te traiu. Por que isso é dor? Por que você traduziu isso como dor? Poxa, o Joãozinho me traiu e eu não aceito traição porque ele era o meu namorado. Ok. Se ele é seu namorado e ele te traiu, isso para você é imperdoável, se separe. Ah, mas eu amo o Joãozinho. Então fique com ele. Mas ele me traiu. Então se separe. Gente, é simples. Quem complica essa porra toda? Somos nós. Nós complicamos tudo, porque tudo tem que virar dor, porque a dor é viciante. É muito mais fácil interpretar um fato com dor do que com autoconhecimento. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu olhar para um fato e eu querer achar a dor nele do que eu querer achar a dor e o responsável. Isso é pior ainda, porque nunca ninguém se responsabiliza. É sempre o outro o culpado. Ah, porque no meu trabalho tem uma mocinha que está puxando o meu tapete.
Ué, o que você fez para mudar isso? Você falou com o seu chefe? Não, não posso prejudicar. Como assim? Se a mulher tá puxando o seu tapete e você sabe que ela tá puxando, vai falar pro seu chefe, fala assim, ô chefe, me muda de área, porque não tá legal aqui com essa moça que tá puxando o meu tapete, não. Eu ando quietinho, né, Cacau? Eu ando educadinho. Então, olha aí, ó, vamos buscar em você a sua responsabilidade. Vamos buscar em você a sua autorresponsabilidade, porque essa é a melhor forma de crescer. Não é o outro, é você. Nunca é o outro. E é isso que é mágico no Tantra, porque o Tantra nada mais é do que um baita processo de autoconhecimento. Mas assim, gente, de verdade, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu sou maluco por estudar coisas. É uma das coisas mais ricas que eu já tive contato. Poxa, você vê uma pessoa entrando em catarse, num exercício de respiração, é incrível. É incrível ela acessar a dor dela sem ela precisar ouvir nada, sem ela precisar falar nada. Ela simplesmente se conectou com a dor dela. E se conectar com a dor é o primeiro passo da autocura. É isso que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que aprender no nosso dia a dia a buscar cada vez mais se conectar com as nossas próprias dores, para que a gente possa se curar, se livrar delas de uma maneira mais rápida. Senão a gente vai ficar sempre na lamentação, no vitimismo, no eguinho. Quando eu escrevo que o ego é limitado e infantil, ele é exatamente isso. Ele nada mais é do que uma autoproteção para você não enfiar o dedo na sua própria ferida e entender o quanto você está sendo cuzão com você mesmo. Porra! Tá na hora da gente acordar. Olha o baita processo de despertar que o planeta está vivendo e a gente ainda tá lá querendo pôr a culpa no outro. Ó, de verdade, nas sessões, quem já fez sessão comigo sabe. As únicas pessoas que eu culpo, e de verdade, eu culpo, mas sempre deixando claro que eles também foram vítimas, são os nossos pais. São as únicas pessoas que eu admito que de alguma forma a gente culpe. Por quê? Porque foram eles que te programaram. Esse é o meu ponto de vista. Quem não discordar pode escrever aí, não tem problema nenhum. Quando a gente culpa os nossos pais, nós somos vítimas das vítimas, certo? Entendem que é uma cadeia sucessiva? A Simone é consteladora, se tiver mais algum constelador aí, fala. A constelação diz isso, nós honramos os nossos ancestrais. Então, nossos pais são culpados sim. Eles só. Mas mesmo assim com a consciência de que eles também foram vítimas. E no momento em que a gente trata isso e olha para isso com amor, com ternura, com perdão, e a gente entende e ressignifica a figura desses pais, a gente transcende. Tem muita gente que passou em sessão comigo, em pouco tempo percebeu algumas mudanças que foram bem acentuadas. Outras um pouco mais de tempo e algumas nunca tiveram mudança porque ainda não estão preparadas para o processo de transformação. Ok, não sou Jesus Cristo e não estou aqui para fazer milagre na vida de ninguém. Eu estou aqui para ajudar as pessoas que realmente estão preparadas e dispostas para esse processo. Certo? É muito legal quando as pessoas narram que virou a chave. Eu recebi um depoimento de uma menina que eu atendi esse final de semana e ela me falou o seguinte, ela falou assim, os meus sentimentos de dor estão neutros. Isso é normal? Gente, não sei se vocês lembram quando eu gravei a live aqui falando da homeostase, que é exatamente esse o nosso grande desafio, é se conectar com o neutro. Porque o neutro, ele não vai te passar a perna. Porque quando eu estou feliz e eufórico demais, o meu cérebro vai tentar equilibrar, elevando a minha tristeza. Aí essa felicidade despenca, eu fico só com a tristeza. Quando eu estou no neutro, tá tudo bem. É o lugar mais incrível para se estar. E pensa, uma garota de 16 anos que já teve processos seríssimos de depressão, falar pra mim que depois de uma sessão ela tá se sentindo neutra pela primeira vez na vida dela, sem euforia e sem dor. Porra, isso não é legal? Quem curou? Ela se curou, não fiz nada. Só que ela estava preparada para isso. E o que a gente fez no processo terapêutico? Vamos voltar pro Tantra. O que é Tantra? Não é o amor incondicional? Eu fiz ela entender
que ela foi amada e que ela é capaz de se amar. Não é simples. Porra, gente, por que a gente complica? Por que a gente precisa querer achar vítima? Por que a gente precisa ser a vítima? Por que a gente não começa a se olhar enquanto responsável? Volto a dizer, eu gostei dessa frase que eu falei. Quando a gente atribui ao outro a responsabilidade da nossa dor, a gente inconscientemente também atribui ao outro a responsabilidade da nossa felicidade. E isso nunca pode ser responsabilidade de ninguém. Certo? Deixa eu ver mais uma frase legal para vocês. Parará, parará. Vamos lá. Respondendo a pergunta que acho que não lembro se foi a Denise. Tantra é ciência. Tantra é a expansão da nossa consciência e da nossa energia através do som. Não é legal isso? Por isso os mantras. Vocês entendem que o Tantra não precisa ou não precisaria da questão da sexualidade? Aí vamos pensar. Imagina o Tantra chegando no Brasil, puta país da putaria, visto, né, aos olhos dos outros, só com mantrinha, com ritualzinho de fogo e com meditação. Ninguém ia querer saber do Tantra, infelizmente. Aí o que veio essa linha do Neo-Tantra da Europa, com essas teorias todas de Reich, e aí, vamos pôr uma gozadinha no final para ficar mais legal o negócio. É isso, porque isso vende. E aí, sendo bem franco agora, eu já passei por umas 3 terapias, uns 3 processos de Tantra. Até então, nessas 3, eu ainda achava que o Tantra era putaria, tá? Eu só entendi que o Tantra não é putaria depois que eu fui conhecer o verdadeiro Tantra. E aí é outra história. Mais frases, vamos ver. Vocês entenderam que os neurotransmissores, sobretudo aqueles da dor, eles são viciantes, né? Então a gente vai ficar viciado na dor até quando? Tá vendo, Cacau? Precisa mudar isso aí, cara. Tantra é respiração, Tantra é meditação, Tantra é se amar. Tem uma frase bem legal que ele falou: amor é um estado de pura presença. Não é legal isso? O que é o estado de pura presença? É o meu eu no aqui e agora. Eu no aqui agora, eu estou falando com vocês. Agora o meu estado de presença é esse. Nesse momento eu estou amando todos vocês. Olha que legal, o amor é isso. Por que os relacionamentos acabam? Porque em algum momento as pessoas deixam de estar presentes naquela história. Porque elas passam a exigir uma troca, elas passam a querer algo. O amor incondicional não tem troca. Entende? Então é muito maior do que isso. Boa noite, Cris. Não é legal? Não é legal? Que mais que a gente tem de frases legais? Olha, essa frase eu achei muito interessante. Dentro de tudo aquilo que a gente falou. A vida busca sustentação. A vida busca viver. Busca aquilo que preserva a vida. Então, vamos entender um negócio. Que eu acabei de falar para vocês. Se vocês têm registrados dentro de vocês um padrão de dor, ok? Seja ele qual for. Depressão, problema de relacionamento, qualquer problema. Pode falar qualquer um aí. Se só existe esse conhecimento por parte do seu inconsciente, é isso que ele interpreta como preservação. Ele vai buscar sempre só isso. Ele nunca vai querer sair dali. É por isso que as pessoas têm uma dificuldade do cacete de sair das suas próprias dores. Porque é só o que ele conhece, é a dor. E essa é a preservação dele. Por mais que ele tente sair, ele vai acabar voltando. É isso que eu falo que não dá pra querer um milagre. Ainda mais esses milagrezinhos de faça o ritual da manhã, em uma semana sua vida é outra e você vai estar milionário. Parou! A pessoa tem uma caralhada de crença dentro dela que leva ela para aquele lugar e aí nego vem e faz um negócio 15 dias e já acha que está curado. Então tá tudo errado, porque nem se olhou para a causa do problema. Você tá jogando
Como é que foi a frase que eu ouvi essa semana? Rebocando parede podre. Você não está atuando na cura do processo. E eu ouvi isso pra mim, tá? Uma grande amiga minha, terapeuta, eu falei que eu ia entrar num monastério e ia virar monge. Ela falou assim, você tá rebocando parede podre. E por isso que eu lembrei dessa frase agora. É isso. A gente precisa se olhar. A gente precisa se cavucar. Aonde está essa dor aí? Vamos achar essa dor. Achou a dor? Hora de tratar. Garanto pra vocês. No dia que a gente acessa a dor e a gente desconstrói a dor deixa de existir. É mágico, mas não é milagre. Não é milagrosinho, tipo levanta-te e andas. Não, não é isso. Mesmo porque o levanta-te e andas, ele já foi uma metáfora muito deturpada pela igreja, porque Cristo sempre deixou claro, você tem que ter a fé. Não sou eu que estou te curando, é você que está se curando. E aí tem nego aí, gente, eu não vou nem falar nada, porque eu tenho visto uns negócios, agora os caras estão vendendo máscara ungida. Travou? Tá travado? Oi, tá. Travou? Travou? Tá travado ou não? Me avisa aí. Vocês ouviram a parada da máscara ungida? É isso, eu fiquei sabendo disso hoje. Putz, gente, vocês não sabem como isso aí me frustra. Máscara ungida os caras estão vendendo. Entende? Mas o que... Tá de boa? Tá indo? Ah, então tá, beleza. Como assim máscara ungida? A pessoa paga a máscara na igreja e não acontece nada na vida dela. Tipo isso. Vamos lá. Que mais? Frases legais pra gente falar. Olha só, o que vai de encontro com tudo isso que a gente falou. Lembra que eu falei que a gente aprende com as nossas dores, a gente aprende com os nossos problemas, a gente aprende com todo esse monte de nhaca, né? E que tudo isso é responsabilidade nossa. Olha que frase incrível. Querer se livrar dos seus problemas é como querer demitir o seu professor. Então, olha que profundidade essa frase. A gente está aí reclamando dos problemas, mas na verdade a gente tem que acolhê-los para poder conhecê-los. Porque nem sempre, e eu falo isso com propriedade de terapeuta, e eu atendo gente pra um cacete, nem sempre o sintoma da pessoa está relacionado à causa da dor dela. Na minoria das vezes isso está atrelado. Porque eu sou depressivo porque meu pai era depressivo. Não, isso acontece? Acontece. Porque é um padrão comportamental herdado. Dentro das minhas crenças, isso é um padrão comportamental herdado. Não estou entrando em mérito aqui de hormônio, de disfunção, nada disso. Para mim, o comportamento leva à disfunção. Tá? Então, quando a gente olha para o problema e cava, a gente estava falando hoje disso, né, Simone? Sobre o digging, né? O cavar em direção à causa. Às vezes o sintoma está aqui e o buraco está aqui, a causa está aqui, ó. Se você cavar reto aqui, você não vai chegar na causa. É por isso que é importante você, num processo terapêutico, pode ser sozinho ou com um terapeuta, como vocês quiserem, vocês procurarem dentro de vocês de onde isso está vindo. Ouçam a intuição de vocês, isso é autoconhecimento, isso tudo é Tantra. Poxa, às vezes num exercício de respiração, que depois do curso eu já comecei a pôr em prática alguns exercícios de respiração. Às vezes num exercício de respiração, a pessoa acessa aquilo que ela está precisando acessar. Então olha que mágico que é isso. Pra gente ficar, roendo o osso e na condição de vítima. Tá claro pra vocês? Tudo isso? Vocês estão quietinhos? Eu que falei demais, né? Alguma dúvida? Gente, a Dani falou um negócio. A Dani, quem não sabe, é aquela pessoa incrível que fala com vocês no telefone 999300093. Ela que agenda sessões, ela que tira dúvidas,
ela que me puxa a orelha, ela, sobre estudar. E foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Eu já há alguns anos, mais ou menos uns 10 anos, eu venho me, me buscando. E é um processo sem fim, tá? O Tantra é agora o que eu estou estudando e pretendo ficar nele por um bom tempo, mas certamente daqui a pouco eu vou buscar outros conhecimentos também, porque eu gosto disso. Façam isso por vocês. Busquem, deixa eu ver que horas são, daqui a pouco o negócio derruba a gente. Façam isso por vocês. Busquem o conhecimento para vocês. Todos nós temos dores. O que diferencia o êxito do fracasso em qualquer processo terapêutico é você efetivamente se olhar. Quanto mais você se olhar, mais você vai crescer dentro de você mesmo. Quanto mais você se olhar, mais você vai aprender sobre você. E é só aprendendo sobre você que você vai conseguir se relacionar melhor, trabalhar melhor, viver melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ter amigos melhores, ter vida melhor. Então, esse é o caminho. Saiam do lugar da verdade absoluta. Ai, porque eu estudei tal coisa e aqui está a verdade absoluta. Puta, não! Não! Por mais que seja uma ciência estudada e documentada, galera, caguem para isso. Vão atrás de vocês, do crescimento de vocês. Aonde está o autoconhecimento de vocês? Pode estar em conversar com um mendigo na rua. Pode estar em ler um bom livro, em fazer um curso de algo de culinária, um curso que agrade vocês. Nem sempre, volto a dizer, nem sempre o nosso problema está de encontro com a nossa dor. Vocês têm que buscar isso em todos os lugares, o tempo inteiro. Aprendendo com as atitudes de vocês, com os pensamentos de vocês e com os sentimentos e com as reações de vocês. Isso é autoconhecimento. E isso não se encontra com aqueles olhos vendados igual de cavalo, olhando só para um lugar achando que lá estão todas as suas respostas. Essas respostas elas estão em todos os lugares, o tempo inteiro. Vocês só precisam olhar para elas e caminhar na direção delas. Isso é autoconhecimento, isso é aprendizado, isso é crescimento e isso cada vez mais eu tenho certeza que é o que mais define o Tantra. Porque a partir daí vocês começam a se amar mais, a se respeitar mais, a amar mais ao próximo, respeitar mais o próximo. E isso é crescimento. Amor incondicional é cura. Entendem? Só que esse amor incondicional, ele tem que partir do amor próprio e não do pseudo-amor que exige cobrança, que exige troca, que exige blá blá blá, exige aquele monte de merda que faz as relações acabarem. O amor ele tem que ser leve, ele tem que ser extremamente leve. Então entendam isso e pratiquem isso na vida de vocês. Busquem conhecimento, se aprimorem, estudem e queiram crescer cada vez mais. Não para ninguém, mas por você mesmo. É óbvio que eu uso todo esse conhecimento no meu trabalho, que é ser terapeuta. Mas na vida real, no dia a dia, eu uso tudo isso que eu aprendo na minha vida pessoal. Senão não faria sentido. Volto a dizer, se eu não olhar para as minhas dores, e eu não tiver minhas dores, eu jamais conseguiria ser um bom terapeuta. Entendem? Então é isso que vocês precisam entender. Sem rótulos, sem julgamento, sem culpa, sem pecado. Oi, Aline. É isso. Busquem dentro de vocês as respostas. Elas não vão estar em nenhum manualzinho, de nenhum guruzinho, de nenhum coachzinho milagroso. Ela vai estar dentro de vocês o tempo inteiro. E muito provavelmente, transformar o comportamento de vocês dentro de um desses processos vai levar vocês para um estado de dor muito maior. E eu já atendi várias pessoas que saíram de processos milagrosos, de coaches milagrosos e se estreparam. Porque você vai estar só jogando terra na sua dor. Você vai estar só rebocando parede podre.
Você vai estar só fazendo o que mesmo, Simone, que você deu de exemplo? Pera. Tapando o sol com uma peneira. Sacou? Ficou claro? Olha, falamos até muito mais coisas do que eu pretendia falar. Parabéns, Paula. É só o primeiro passo. Vai piorar. Mas é esse processo que vai te levar para um lugar muito melhor. E aí não pensem, olha, eu estou me trabalhando já há uns 10 anos, 8 anos. Não pensem que as dores acabam. As dores se tornam muito mais profundas. Isso também é incrível, porque você começa a se trabalhar numa outra esfera. Isso é chegar cada vez mais próximo de quem você efetivamente é, dentro da sua essência. Enquanto está na superfície, é fichinha. A hora que vai aprofundando, você vai cavucando mais para dentro. E aí começa a doer muito mais. Mas é mágico. Faça isso. Se conheça, se olhe, se busca, cresça dentro de você. Vou falar de novo a frase que eu gostei. Não atribua ao outro a responsabilidade, porque do mesmo jeito que você atribui a responsabilidade da sua dor, você atribui a responsabilidade de te fazer feliz. E isso nunca, em hipótese alguma, deve ser atribuído a ninguém, porque a responsabilidade de ser feliz é exclusivamente sua. Óbvio que pessoas podem somar na sua vida, mas nunca depender delas. Fechou? Foi legal, hein? Gostei da live de hoje. Vocês curtiram? Ó, seguinte. Essa semana eu vou começar a falar mais sobre a minha vivência, a minha e da Ana. Essa semana eu vou martelar em cima disso. Talvez a vivência mude de data, por uma questão de logística, mude de nome, mude de conceito, mude de tudo. Mas a proposta continua sendo incrível, tá? Só vai mudar por uns detalhes técnicos. Então, logo mais eu mando notícias sobre isso. Outra coisa, me mandem, eu fiz um vídeo hoje, ninguém me respondeu merda nenhuma. Eu pedi pra vocês me mandarem ideias, só a Simone que tá aí, eu acho que me respondeu. Me mandarem ideias de temas pra eu abordar no meu... Como é que é o nome do negócio? No meu podcast. Eu vou ter um podcast, é isso aí. Muito legal ter um podcast, nunca tive um na vida. Isso sim. Você também respondeu que... Então, me mandem temas que vocês queiram que eu aborde lá. E, em breve, eu vou ter um programa... Eu tô criando 2 programas. São programas para vocês fazerem em casa, com exercícios de auto-hipnose, dá para fazer em casa. Um para obesidade e um para relacionamentos. Um para obesidade e um para relacionamentos. Mais tardar aí até o final desse mês, isso já vai estar disponível. Mas eu aviso vocês. Logo mais, eu vou criar um Instagram exclusivo para falar de obesidade e outro Instagram exclusivo para falar de relacionamentos tóxicos. Então, por favor, vocês me sigam lá. Eu preciso de bastante gente me seguindo. Ninho Vazio, muito bom. Muito bom esse negócio de ninho vazio. Muito bom mesmo. Beleza, crianças? Então, essa foi a nossa live de segunda. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. Espero que isso mude a vida de vocês, como já mudou a minha. E eu espero que todos nós sejamos efetivamente felizes, sem depender de ninguém. Olha que legal isso. Certo? Fiquem bem. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por sempre. A live vai ficar disponível. Marquem seus amiguinhos, compartilhem. Por favor, me ajudem aí nesse processo, porque sabem como é. Pós-carnaval as coisas estão que estão. Fechou? Beijo. Uma linda semana para vocês. Valeu.